dor, outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, Ele é abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser
Irmãos, esse mês de maio é o mês da família, nós estamos falando sobre família, as mensagens têm sido sobre família, e nessa noite nós convidamos o pastor Elcio, da Igreja Batista do Garcia, para ser o pregador. Pastor Elcio já esteve aqui em nossa igreja, já pregou aqui, e ele é coordenador do movimento espiritual de Salvador. Pastor Birajara lembrou, é o mês da família. Os irmãos informaram que hoje é o Dia Internacional da Família, né? Eu achei interessante no Brasil, no Dia Internacional da Família, um dia tão conturbado, não é? Então a gente realmente conectar as coisas e usarmos, não é? Se o povo vai para a rua, a igreja vai para a oração, não é? Se o povo faz greve, a igreja jejua. E vamos caminhar, porque a vitória é certa, não é? Dentro desse tema tão poderoso, que é de família, eu gostaria de focar em algo que é muito sério e muito estratégico no contexto da família, na perspectiva bíblica. Porque a antiga aliança termina fazendo referência a isso, e a nova aliança, já lá no capítulo 1 de Lucas, vai se reportar a essa realidade, que é o relacionamento entre pais e filhos. A antiga aliança termina dizendo que virá aquele que converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, para que o Senhor não venha e fira a terra com maldição. Já no anúncio do anjo para ali a chegada de João Batista, já se diz, olha, ele vai preparar o caminho daquele que virá para converter o coração dos pais aos filhos. E dentro dessa relação entre pais e filhos, eu ainda gostaria de dar um zoom ainda e pedimos a ajuda do Senhor nesse tempo aqui, para a gente olhar mais detidamente na dimensão da paternidade. Como que a paternidade marca e impressiona todos os nossos relacionamentos, não só do papai, do pai com seu filho, mas paternidade é uma realidade não apenas familiar, mas espiritual, que deve permear, que deve tocar a vida das nossas famílias e das nossas congregações. E eu gostaria de partir olhando um pouco do relacionamento de um homem que não se casou, não teve filhos, mas exerceu tremendamente a paternidade, que foi o apóstolo Paulo. Especialmente no relacionamento dele com Timóteo. Também com Onésimo, mas sobretudo com Timóteo. E no verso 2 da segunda epístola, ele assim se refere a Timóteo: ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos, aqui a expressão vinda de Paulo é de uma ternura, de uma responsabilidade muito grande, e a gente então começa a olhar para esse relacionamento de Paulo e Timóteo como um modelo de relacionamento do pai para com seu filho, também dentro da nossa realidade espiritual de sermos pais, porque sempre o Senhor está trabalhando na nossa vida para que pelo Espírito Santo a gente possa gerar vidas e termos uma ação de paternidade. Eu creio que uma das grandes necessidades da história, da família, da sociedade e até da igreja é a paternidade. Eu tenho para mim que
a gênese de toda a violência a qual nós estamos embebidos, envolvidos, ela nasce exatamente da desfragmentação desse relacionamento entre pai e filho. Nós estávamos um dia com um grupo de homens que ficam morando na rua, e nós estávamos conversando com eles, e ali eu perguntei a eles o que a maioria deles não conhecia o pai, não sabia quem era o pai. E eu perguntei para eles o que eles fariam se eles conhecessem o pai. E me marcou muito. Logo um se levantou ali, a voz, e disse: se eu encontrasse meu pai, eu o mataria. E aquilo foi tão chocante para mim. Então, a paternidade, ela vai, quando está sendo manifesta realmente, ela vai eliminar o paternalismo. O paternalismo é uma enfermidade da paternidade. A gente vive realidades hoje políticas desastrosas que vêm de um paternalismo que é um sintoma da falta de paternidade. Pessoas que não têm essa relação bem construída acabam adotando como que o Estado como um pai, que nunca pode ser. E dentro dessa dimensão de eliminar o paternalismo, a paternidade vai produzir uma realidade de amadurecimento na vida do filho. Quando Paulo escreve na sua primeira epístola, no capítulo 4, verso 16, ele diz assim: tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nestas coisas. Ele está falando assim: assuma a responsabilidade com a sua vida. Não fique delegando e terceirizando isso. Já na segunda epístola, no capítulo 2, no verso 1, diz: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então o paternalismo, ele busca manter a pessoa dependente da gente, mas a paternidade nos ensina a amadurecer, a levar a pessoa ao amadurecimento. O apóstolo Paulo, ele tinha uma percepção da idade espiritual dos seus filhos na fé. A gente tem que discernir a realidade espiritual de um filho. Que momento que ele está? Quando Paulo está escrevendo a sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 3, no verso 1, ele diz assim: olha, vocês são como bebês espirituais. Eu não posso até hoje falar a vocês nem como jovens, vocês são bebês. Mas o propósito dele era levar todo homem a ser perfeito em Cristo Jesus. E muitas vezes, irmãos, nós estamos diante de um erro, de um filho. E esse é um momento muito crucial. Quando um filho erra, e aqui, essa palavra é para as mães também, mas é sobretudo para nós varões nessa noite. Porque o erro de um filho precisa sempre ser a oportunidade de um acerto de um pai. Aquele é um dos momentos mais próprios para um filho amadurecer e crescer, é quando ele erra, dependendo do acerto do seu pai. Eu ouvi algum tempo atrás uma entrevista muito interessante de uma pessoa que ele disse o seguinte: o pai tinha uma grande biblioteca e o pai precisou fazer uma viagem. E ele, querendo agradar o pai, teve uma ideia. Ele disse: eu vou arrumar a biblioteca de papai. Então você imagina o que aconteceu. Ele foi para lá e ele teve uma ideia. Ele via: vou arrumar os livros tudo por tamanho. Aí ele pegava os menorzinhos, botava tudo junto, pegava os maiorzinhos, botava ali os grandes, e fez aquele estrago. E quando o pai voltou da viagem, disse: papai, venha cá ver, porque eu arrumei toda a sua biblioteca. E quando ele chega, o pai chega e vê aquela catástrofe, o que aquele pai faz? Ele pega o filho, coloca no colo, agradece, parabeniza,
e vai explicar que os livros se relacionam um com o outro por temas. E ele começa a falar de literatura para o seu filho. Esse homem, quando dá essa entrevista, ele já é um renomado escritor na nossa nação. Aquele pai, se colocasse acima da identidade do seu filho, a organização dos seus livros, ele poderia ter esmagado a personalidade daquele menino. Mas o que ele fez naquele erro? O que a paternidade nos leva? É a gerar amadurecimento, até no momento em que as coisas não estão boas. Isso certamente vai se traduzir também em serviço. Isso vai trazer uma dimensão, quando Paulo está falando sobre Timóteo aos cristãos de Filipe, ele faz este comentário acerca de Timóteo. Mas sabeis que provas deu ele de si, Timóteo, que como filho ao Pai, serviu comigo a favor do Evangelho. Filipenses 2, 22. Hoje, grandes corporações, irmãos, foi fruto do relacionamento entre pai e filho. Nós estamos vendo uma coisa nova na nossa nação. É um fenômeno para todos nós de ver um pai e os filhos. Tem hora que diz, mas está atrapalhando, está isso ou aquilo. Mas é uma novidade. O relacionamento de uma pessoa pública com os seus filhos, e isso diante dos olhos de tanta gente. A paternidade, ela é um instrumento para que uma atitude de serviço se manifeste na vida de um filho. Nós estamos vivendo uma geração muito acomodada. As coisas são muito fáceis, muito instantâneas. O pessoal aí lembra como é que a coisa era complicada. Outro dia eu estava falando, a gente tinha mesa e a gente rindo, porque eu tinha que regar a horta do meu pai. E às vezes caía mais lágrima minha do que água do regador, porque eu estava ali revoltado. Eu tenho que molhar esse negócio aqui, essas plantas aqui. Essas alfaces, depois eu comia alface com muita alegria, mas na hora de regar, e esse trabalhar, nós estávamos no final de linha do Garcia, algum tempo atrás, eu comecei a conversar com o pai, e ele dizendo o seguinte, que quando o filho dele tinha 13 anos, ele chegou para o chefe dele, e disse assim, eu posso trazer meu filho, para que enquanto eu trabalho ele aprenda? Esse pai trabalha com lentes. Ele trabalhava numa ótica. E então o chefe dele disse, tá bom, pode trazer. Aquele menino aprendeu tão bem. E resumindo a história, ele naquele dia que conversou conosco, disse, olha, hoje meu filho trabalha comigo. E nós produzimos todos os dias 80 lentes de óculos, diariamente. No meio de toda essa crise, eu e meu filho estamos fazendo isso. Eu creio, amados, que uma dificuldade que há dentro, às vezes, da própria congregação da igreja, de trabalhadores para a seara, começa lá em casa, com trabalhadores para a nossa casa, não é? É aquela garrafinha de água enigmática, que você chega na geladeira, tem um dedo só de água. Só tem um dedo de água. Não é? Porque o sujeito estava com uma sede, ele até queria beber água toda, mas ele pensou, se eu beber toda, eu vou ter que encher essa garrafa. Então eu vou deixar aqui para o próximo infeliz que chegar, ele vai e enche vou passar isso. Então, essa ação do Senhor na igreja e na família, vem exatamente pela paternidade. E Jesus é um exemplo disso, um exemplo duplo disso. Porque com seu pai natural, ele aprendeu a trabalhar com madeira. E com seu pai celestial, ele aprendeu a trabalhar no madeiro, dando a vida dele,
fazendo a maior de todas as obras. Ele vai dizer: o meu Pai trabalha e eu também, até agora. E quando o Espírito de Deus começa a trabalhar esse relacionamento entre pai e filho, em coisas específicas, o resultado é extraordinário. Agora, amados, nós precisamos reconhecer que não basta ser pai para exercer a paternidade. Isso envolve, a paternidade, ela envolve uma decisão. Acerca de Onésimo, Paulo, escrevendo ao seu senhor Filemão, ele diz: sim, rogo por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. No meu entendimento, Timóteo não era um filho na fé gerado por Paulo. Ele já tinha uma experiência com o Senhor, mas foi muito importante. Ele adotou a Timóteo como um filho na fé, mas Onésimo foi um filho direto, um filho espiritual gerado nas prisões, provavelmente de Roma. E a gente sabe que se gerou é pai, mas tem pai que assume e tem pai que some. Eu, convivendo tantos anos com uma pessoa, depois de vários anos, esse homem mencionou uma filha que ele tem, que está em outro país. Ele sabe que é dele, mas ele não assume. Ser pai, assumir a paternidade, será sempre uma escolha. A gente tem até, assim, uma expressão, né, estranha, que é: filho feio não tem pai, né? Às vezes a gente ouve essa expressão por aí, né? Isso está falando de uma realidade negativa que alguém não quer assumir. Mas, aos olhos do Senhor, uma pessoa, por pior que sejam as circunstâncias na qual ela foi gerada, uma pessoa nunca é um erro. Pode haver pais ilegítimos, mas como Craig Hill bem lembra, não existem filhos ilegítimos. Eu estava com alguns irmãos recentemente na praça do Campo Grande, estávamos ali à tarde evangelizando, e eu cheguei com Elizabeth a uma vovó e a sua neta, uma jovem. E nós começamos a conversar ali, e a certa altura perguntamos se ela queria receber algum presente de Jesus. E então ela virou na mesma hora e disse assim: eu gostaria que o meu pai voltasse. Eu gostaria da volta do meu pai. Então, amados, eu creio que mais do que líderes, mais do que cabeça, dentro de casa, a gente tem hoje uma carência de paternidade. E isso tem atingido as nossas congregações. Às vezes nós, como pais, dentro da congregação, nós temos falhado, não temos sido Paulo para o nosso Timóteo que está dentro da nossa casa. A maternidade é uma coisa muito instintiva, ela brota, não é? É inata, a mulher ela nem pensa, mas a paternidade, ela é muito volitiva, ela tem de ser assumida na nossa vontade, na nossa decisão. E nós temos que entender também que, embora a paternidade vai levar uma relação de serviço, de realizar, ela tem uma relação muito delicada com a produtividade. Quando Paulo está já no final da sua jornada, no final do seu ministério, ele
vai dizer, no capítulo 4, no verso 11, talvez esse seja provavelmente o último escrito do apóstolo Paulo, pelo menos conhecido. Ele diz assim: só Lucas está comigo, e toma Marcos, e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Quando estava considerando isso aqui, eu me lembrei de um pastor aqui em Salvador. E aquele pastor tem sido um exemplo de pai para mim. Porque um de seus filhos, muito pouco pode produzir. Na verdade, traz uma demanda enorme. Mas o amor daquele pai, a fidelidade daquele pai, de um filho que ele sabe que não vai poder um dia subir com ele lá para entregar um canudo para ele. Mas essa atitude de abençoar, de investir, quando a pessoa não pode dar um resultado. Parece que o apóstolo Paulo, no início do seu ministério, essa questão da paternidade não estava bem resolvida. João Marcos, a gente sabe que falhou, logo no início da primeira viagem. E quando se foi empreitar uma segunda viagem, e Barnabé disse: vamos levar João Marcos conosco, Paulo disse: de jeito nenhum. Esse rapaz aí, ele roeu a corda. A gente vai levar, ele vai fazer isso de novo. E Barnabé, jamais amadurecido, chegou ao ponto de romper com Paulo para não deixar de exercer paternidade com João Marcos. Pois é este aqui que no final da sua vida, no momento em que inclusive ele não está nenhuma perspectiva, ele acabou de dizer: acabei a carreira, guardei a fé. Então não é olha, chame-o para empreitar uma grande viagem missionária. Ele diz assim: traze-o. A presença dele por si só será muito rica e importante nesse momento que eu só tenho Lucas comigo. E eu creio, irmãos, que nós podemos considerar seriamente sobre o que a gente pode chamar de uma paternidade invertida, que é aquele momento quando um filho se torna pai do seu pai, quando um filho se torna pai da sua mãe, quando um filho assume um cuidado que agora é o pai que precisa receber. Eu creio que esse é um grande desafio numa geração que vai deixando por aí os seus idosos. Eu fiquei horrorizado vendo que um país como o Japão, de uma prosperidade impressionante, um dos maiores PIBs, uma das maiores rendas do mundo, maior média de vida, mas qual é o que está acontecendo no Japão? Muitos idosos sendo presos, muitos idosos na prisão, foram pesquisar o que estava acontecendo. Então as leis são muito duras. Então se um velho vai lá e rouba um sanduíche no McDonald's e não paga, ele tem 2 anos de prisão, já sai dali, já vai direto, são 2 anos de prisão. Então esses idosos roubam um sanduíche de $5 e pega 2 anos de cadeia. Sabe por quê? Porque na cadeia ele tem companhia, na cadeia ele tem proteção. A cadeia para ele é um lugar mais acolhedor do que o lado de fora, porque muitos deles estão descontinuados, não têm um relacionamento, gerações partidas, é uma estratégia diabólica. E nós nos voltarmos, e a gente inclusive como igreja, discípulos, irmãos que às vezes, eu sei que aqui não tem isso, mas aqui na congregação não tem, mas às vezes ovelha que só dá trabalho. E a gente ter esse coração paterno, de saber que
ali daquele mato não vai sair ovelha, a coisa está complicada ali. É ovelha da patinha quebrada. E a igreja não é um exército que deixa para trás os seus feridos. Gente que já contribuiu, gente que já investiu. E essa congregação, essa igreja é muito abençoada, porque ela tem na sua história a lembrança dos mais velhos. Ela tem tido essa atitude. A gente tem sido testemunha disso. E me lembro aqui do nosso saudoso pastor Rosivaldo. E essa realidade, irmãos, de paternidade, ela precisa tocar, independente de idade do filho. Mas os pais, nós precisamos resgatar a responsabilidade com a autoridade. Nós temos hoje criança dando chute na canela dos pais. Nós temos crianças em público desrespeitando os pais. Nós temos só falta, e às vezes até, de uma criança chegar e dar um tapa na face da mãe. Quando Paulo está falando, na sua primeira epístola, no capítulo 4, verso 14, ele fala duro com Timóteo. Ele diz: Timóteo, não seja negligente com o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Então, queridos, o pai é a única autoridade que você não escolhe na sua vida. O presidente a gente pode escolher, não é? Outras autoridades a gente de alguma maneira escolhe. O pai não. E um exercício direto de uma autoridade é exercer a disciplina. Sempre foi difícil para um pai exercer disciplina com o filho. Nunca foi fácil. Mas parece que nessa geração está querendo se tornar impossível. Parece que é impossível um pai exercer autoridade. E muitas mães criam muitas dificuldades para o pai exercer autoridade com o filho. Porque esvazia a autoridade do pai diante do filho. Toma as dores do filho e ele se potencializa e joga um contra o outro. E tem marido e mulher aí brigando por causa de armadilha de filho. Por não discernir o princípio de autoridade. Pais que têm medo e vergonha de disciplinar os seus filhos. E a gente depois chega na igreja e tem uma dificuldade enorme de disciplinar uma ovelha. Porque qualquer nível de disciplina, se eu vou embora, hein? Eu vou procurar outro ministério. Deus está me falando que acho que meu tempo aqui está terminando. Uma reação tão grande. Porque, irmãos, nós interpretamos disciplina de uma maneira carnal. Pensando que ela é uma falta de amor, quando ela é uma manifestação solene de amor. O escritor aos Hebreus nos lembra que o pai corrige ao filho que ama. E se você está sem disciplina, não é filho, é bastardo. Então, Timóteo era uma pessoa assim, de uma personalidade um pouco frágil. E Paulo tinha que chegar junto com ele, chegar firme com ele, como nesse episódio aqui. E eu gostaria, amados, de caminhar aqui para o término desse compartilhar com os amados, porque, na verdade, a paternidade não precisa ser pai para exercer a paternidade. A pessoa pode ser pai e não exercer a paternidade, mas também nem é necessário que uma pessoa seja pai para exercer a paternidade. Talvez você esteja aqui, você não é pai, fala: poxa, eu vim para a pregação errada, eu não sou pai, não sou. Então você não tem nada, tem tudo a ver com você. Primeiro que você ainda pode vir a ser pai, talvez você esteja, ainda não é pai, não é verdade? Mas está desejoso de ser pai.
Mas todos nós, sabe o que é necessário, irmãos, para exercer paternidade? É amor. É amor. Deus nos deu lá, Elizabeth, às vezes ela fica encurralada, porque são 4 homens, né? Então, às vezes ela fica assim, meu Deus, né? E é um desafio. Agora tem 2 que já estão começando a voar, né? Tem um que está estudando lá em Conquista, o outro viajou recentemente para o Rio, a trabalho. Mas tem o caçula, 20 anos, é o maior de todos. E não é fácil. Hoje pela manhã, são aquelas situações, estava no meu coração de falar de paternidade, logo no início do dia, uma bomba de paternidade lá, né? E a coisa foi séria. A coisa foi séria. E no almoço, ele disse, papai, nós podemos conversar? Eu falei, eu espero que sim. E aí fomos conversar. E foi uma conversa tão abençoada, e que podemos ali terminar orando. Paulo, ele fazia questão de dizer, meu filho amado, 1 Coríntios 4, 17, meu verdadeiro filho na fé. Meus amados, a gente precisa declarar amor pelos nossos filhos. Às vezes a gente encontra um irmão na igreja, casado, com família, disse, meu pai nunca na vida chegou para mim e disse que me amava. Provavelmente amasse, mas não disse, nunca disse. E Paulo, ele dizia, meu filho amado, e dizia para os outros. A voz que se ouve no dia do batismo de Jesus é, este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro. Então o nosso Pai nos mostra como que a gente precisa demonstrar esse amor, e às vezes é uma situação que você está cuidando de uma pessoa que não é seu filho, por alguma circunstância. Não é o seu filho, mas você, embora não tenha direitos de pai, você bem pode assumir a paternidade e as responsabilidades de um pai para com aquele filho, para aquela filha que nem é seu, mas que de alguma forma na história você tem a oportunidade de ministrar ao coração daquele rapaz, ao coração daquela menina. Quantos jovens estão nas nossas congregações que precisam ter um choque de paternidade, que precisam de uma experiência alvissareira de paternidade, e que o Senhor pode usar um casal, pode usar uma irmã, pode usar um irmão, porque a paternidade nem precisa ser pai para exercê-la. É necessário que haja amor. E uma das manifestações, e aqui então terminamos para a gente orar, é essa dimensão, irmãos, do encorajamento. O apóstolo Paulo, ele diz assim, Timóteo, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Talvez o que mais a gente tem a aprender no relacionamento de Paulo com Timóteo é exatamente a importância do encorajamento. Paulo, ele, a pessoa que ele mais instruiu e elogiou foi Timóteo. Paulo dedicou-se muito a Timóteo, mais do que a qualquer um dos outros colaboradores dele. Ele assumiu realmente Timóteo como um filho, e uma das tarefas dele era encorajar aquele jovem pastor, fortalecer ele. E, irmãos, a gente está num tempo, é um ambiente de tanta concorrência, de tanta ameaça, é tanta notícia que não presta, é tanta ameaça.
Nós estamos vendo uma juventude, muitos jovens, moças, moços, atentando contra a sua própria vida, um desespero. E a necessidade de nós, como pais, assumirmos essa incumbência de, no nome do Senhor Jesus, trazer palavras de encorajamento, separando comportamento de identidade. O comportamento errado precisa ser confrontado e disciplinado, mas a identidade precisa ser abençoada e encorajada. Precisa ser abençoada pela pessoa. Talvez a principal responsabilidade de um pai seja essa, de abençoar o seu filho. Porque é o homem que define a identidade de um ser humano. Porque ele tem X e Y. E a mulher só tem X no cromossomo. Se ele contribuir com X, ele está dando a identidade para aquele ser de uma menina. Se ele contribuir com Y, ele está dando uma identidade masculina. Então há um chamado para os varões, para abençoar e encorajar a identidade dos seus filhos. O pastor que mais tempo pastoreou a igreja do Garcia chamava-se Pedro Borges. E ele, o pessoal não chamava de pastor, era pai, pai Pedro. Pai Pedro. Onde está o seu Timóteo? Onde está o seu Paulo? Não é o senhor Paulo, é o seu Paulo. Paulo a quem você precisa procurar e ter como referência. Digo isso no âmbito da família da fé. Você é Paulo para quem? Aqui na congregação. E quem é o seu Paulo? Quem é que você é Timóteo de quem aqui na congregação? Quem que está podendo tocar mais na sua vida e trazer palavra? Na antiga aliança a gente vê muito aquela relação de Moisés com Josué, que foi uma relação assim ministerial. Passou o cajado. Muito bom. Mas na nova aliança você tem esse modelo de Paulo e Timóteo, que tem missão, tem ministério, mas tem essa paternidade. Onde, nesse tempo de tanta carência de paternidade, onde que o Senhor vai produzir isso? Se não no mover do Espírito dele dentro da congregação. Ó Deus amado, visita-nos nesta noite, Senhor. Visita a cada homem, aqueles que trazem no seu coração o desejo de ser pai. Senhor, traz um renovo, uma unção fresca de paternidade, Senhor. Às vezes nós temos líderes, Senhor, mas o Senhor está querendo levantar pais. Levanta, Senhor, pais e mães espirituais. Meu Deus, tem misericórdia daquele pai que está aqui com seu coração em lágrimas, lutando, Senhor, pela integridade psíquica, de saúde de um filho, Senhor. Meu Deus, traz palavra de vida, traz revelação, Senhor. Meu Deus, traz estratégia de oração, Senhor. Quando o filho não suporta mais ouvir do Pai Celestial, podemos saber que o Pai Celestial nunca vai se enfadar de nós clamarmos pelos nossos filhos. Senhor, faz essa poderosa conversão do coração dos pais aos filhos. Isso por si só já vai ser tão poderoso que vai ter a conversão do coração dos filhos aos pais, que Lucas nem fala dessa segunda parte. Converte os nossos corações, Senhor. Perdoa quando nós falhamos. Dá-nos a humildade de pedir perdão aos nossos filhos.
porque não diminuímos quando pedimos perdão a eles, nós crescemos e ganhamos o coração deles e os liberamos para amadurecerem. Meu Deus, tira todo o espírito de Peter Pan, de infantilidade, Senhor, em homens que às vezes já estão casados e se portando como se fosse um garotão, não assumindo, Senhor, a sua responsabilidade. Meu Deus, sacode os nossos corações, traz uma revelação, Senhor, da importância, um ministério que ninguém vê o ministério da paternidade, mas o mundo sente, a igreja sente, o céu sente, quando está sendo exercido a paternidade sobre a terra. Vem, Espírito do Senhor, nesse país encharcado de violência, de jovens sem esperança, de filho dando tiro na cabeça do pai, no meio, Senhor, de toda essa ação demoníaca. Vem o teu reino e converta, Jesus, o coração nosso de pai, Senhor, aos nossos filhos, Senhor. Converte, Senhor, é conversão, Senhor. Muda a nossa mente e o nosso coração. Nos ensine a ser Paulo para Timóteo. Nos dê também um coração de Timóteo para com aqueles que o Senhor tem levantado como Paulo na nossa vida, para que o Espírito do Senhor opere, Senhor, em nós e através de nós, para a bênção da igreja, para a bênção das famílias e bênção da nação. Isso não vai ser o governo que vai fazer. Essa é a obra do teu Espírito e o Senhor opera isso, Senhor, através da tua família, a igreja. Oramos assim, Senhor, agradecidos e confiados no nome do Senhor Jesus.